Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente, todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Olá, meus amigos, como vão vocês? Imaginem uma semana dessa, uma semana de carnaval, sem carnaval, hein? Isso aí é um negócio completamente diferente. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Nós estamos fazendo o nosso programa 42 de casa. 42 de casa. Brincadeira, já se vai para quase um ano, gente. Para quase um ano. Por conta dessa pandemia. Então vamos conversar um pouquinho com o nosso editorial, né? Que hoje é diferente. Não tem política, não tem vacina, não tem nada disso. Tem a filosofia das cidades. Elas são assim. Hão que ser respeitadas e entendidas. Pode até não parecer, mas elas têm vida e quase próprias. São como seres humanos cheias de problemas, alguns delas mesmas e outros criados pelos que vivem nelas, que até parece que não as toleraram. As cidades como nós nascem quase do nada. De uma pequena igreja, de um núcleozinho de casinhas perdidas no meio do mato ou à beira-mar, mas sempre minúsculos ainda, sem respirar um ar de vida, ainda que emitindo isto para quem nela quiser pousar. E gradativamente, como gente, começam a crescer vagarosamente, até ajudadas pelos humanos que começam a rodeá-las e também a dar-lhes vida. Às vezes programada e na maioria de maneira dispersa, deixando que seus instintos cheguem até os tempos cosmopolitas. Ou não. As cidades são como os polvos. E a partir de seu núcleo central começam a espraiar seus tentáculos, levando a lugares nem imaginados como a do nascedouro. O perigo começa a residir aí, porque sem a ajuda dos homens e mulheres que pensam, elas vão se colocando onde querem, sem um plano, sem um método, sem educação. E começam então a criar à volta do núcleo outros nomes que não condizem com os de cidades. São logradouros, comunidades, são favelas, são ribeirinhas, são tudo o que em seu nascimento talvez não quisessem ser, mas o são. Sobretudo porque não conseguiram passar para os que nela vivem que elas respiram e precisam de árvores, que elas têm sede e precisam de água, que elas crescem e precisam de céu sem arranhá-lo, que elas são úteis e precisam de espaço para que suas crianças dele usufruam e para que os pais circulem sem se sentirem presos. As cidades como nós sofrem. Seus centros, normalmente começo de tudo, são desprezados e tratados como coisas velhas e do passado. Sem rios e riachos, seus rios e riachos são depósitos de um lixo que deveria repousar e ser reciclado em outro lugar. Seus prédios são pichados ao invés de pintados num enorme esquecimento do trabalho de quem os construiu. Eu, na verdade, talvez até escrevesse um livro falando dessa filosofia. De uma filosofia de vida das cidades, cada uma com seus entendimentos e sua maneira de crescer, ou de ruir, mas todas, infelizmente, em parte ou no todo, vivendo caladas e pacificamente as agruras provocadas por quem vive nelas e delas. É isso aí. Vamos cuidar das nossas cidades, que é o melhor que a gente faz, não é? E vamos aprender a falar cada vez melhor. E para aprender a falar cada vez melhor, nada mais do que continuar a trazer no nosso programa o nosso querido Carlos Conce, que é professor de oratória. Fala, Carlinhos. Meu amigo Geraldo Câmara, quero inicialmente agradecer por esse convite. Sempre é uma honra estar aqui no seu programa, aliás, um programa maravilhoso. E desta vez
para tratar sobre comunicação em tempos de pandemia. Sim, sabemos todos nós que estamos no momento pandêmico, momento em que a crise, seja da ordem da saúde, econômica e social, principalmente, está instalada na humanidade. E, nesse contexto, vamos fazer aqui uma reflexão sobre o papel da comunicação social, sobre o papel da comunicação pessoal, papel realmente importantíssimo em um mundo em que uma nova ordem mundial está se instalando e que, muitas vezes, em muitas ocasiões, quando não podemos sair de casa, é claro que a comunicação se faz presente via online, de forma telepresencial, para que nós possamos, então, interagir com as pessoas. É sobre isso que nós queremos falar no programa de hoje, meu querido Geraldo. Sim, vamos começar tratando da crise mundial que está diante de nós. Crise, como eu já falei anteriormente, de ordem principalmente da saúde, econômica e social. Até porque é um efeito dominó, como nós sabemos. A crise na saúde, a partir do momento que o novo coronavírus surge na China, se espalha pelo mundo inteiro, e a grande velocidade de contaminação do novo coronavírus faz com que mais gente fique doente em menos tempo, e claro que isso impacta no sistema de saúde de cada lugar, causando, em muitos casos, o colapso desse sistema, como causou realmente no mundo inteiro. Então, nós vimos isso, vimos na Europa, nos Estados Unidos, vimos em vários lugares do mundo. Bom, aqui no Brasil, é claro, também vimos. Atualmente temos Manaus sofrendo muito com esse colapso do sistema de saúde da cidade e, por que não dizer, do estado do Amazonas. Pois bem, é claro que se a crise de saúde tem-se que buscar soluções. E qualquer crise tem-se que buscar soluções. Mas a solução encontrada, a princípio, pelas autoridades foi: vamos fechar o comércio. Então, a partir do momento que o comércio é fechado, né, em que as atividades econômicas elas diminuem, em alguns casos até desaparecem, ficam realmente totalmente inoperantes, nós temos automaticamente, consequentemente, uma crise econômica. Aí veja, se tem crise econômica, claro que vem em seguida a crise social. E é por isso que a sociedade está sofrendo tanto. A sociedade é feita de pessoas como nós, e evidentemente que sendo feita de pessoas, as pessoas sofrem. Nós temos uma crise em que, principalmente na sua dimensão de saúde, de economia e social, faz com que todos sejam atingidos nessa nova ordem mundial que agora surge. E nesse contexto, a comunicação se torna ainda mais importante. É sobre isso que eu quero também conversar com você que está nos assistindo e fazer essa reflexão com você, meu caro Geraldo Câmara. Sim, a comunicação se torna imprescindível nesse contexto. Quem diria, né? Precisamos hoje nos comunicar muito mais online. Precisamos estar em webconferências, em videoconferências, seja profissionalmente, seja familiarmente, seja socialmente. Né? Os nossos entes queridos, né? Nós agora tínhamos, a partir do momento do isolamento social, tínhamos praticamente só essa opção de contactarmos com ele através das novas tecnologias de informação e de comunicação. Ainda bem que estavam avançados e que estão agora avançando cada vez mais. Claro, o luto aconteceu e nesse luto a gente teve a oportunidade então de contactar também com os parentes, com os amigos enlutados, né, via novas tecnologias de informação e de comunicação. Eu mesmo perdi um tio, né? Ele ia fazer 99 anos, o tio Bel, e já estávamos preparando na família o centenário dele, mas infelizmente ele foi para o andar de cima. Assim como eu, é provável que você que esteja me assistindo também tenha perdido um parente, tenha perdido um amigo, tenha perdido alguém muito próximo. E a comunicação, ela se torna também um elemento de alguma forma de consolo, já que a crise emocional toma conta de todos, porque crises emocionais elas naturalmente são decorrentes de situações adversas. E veja que situações adversas nós estamos passando nesse momento. Então, a comunicação serve de alguma forma como terapeutizante, porque a boa comunicação, palavras positivas, palavras sinceras, palavras amigas, palavras que ajudam o outro a de alguma forma pensar melhor, elaborar e reelaborar melhor o sentido das coisas e da vida, ajudam sim nesse contexto. É importante
que você está aqui nos assistindo, invista cada vez mais na sua comunicação. Procure ler mais sobre comunicação, como se comunicar com as pessoas. Procure também ler, procure interagir, procure aprender como se comunicar através das novas tecnologias de informação e de comunicação. E, principalmente, tente buscar a questão da comunicação pessoal, que tem, com certeza, afetividade. Porque uma comunicação afetiva, ela é capaz, sim, de salvar vidas. O Janeiro Branco está aí para me ajudar a reforçar este argumento. Portanto, investir na sua comunicação se torna ainda mais importante nesse contexto de pandemia, de crise mundial. Eu quero finalizar, meu amigo Geraldo Câmara, meu amigo que está me assistindo, minha amiga que está me assistindo, lembrando que nesses momentos de crise, principalmente de ordem, como eu já falei, de saúde, econômica e social, tá? É a sociedade feita por pessoas. A comunicação é, com certeza, um remédio que pode ajudar. Portanto, procure se comunicar mais com os seus entes queridos, procure se comunicar com afetividade, procure levar mensagens positivas. Você tem a Bíblia nesse sentido, você tem livros motivacionais nesse sentido, que podem sim levar você a ser veículo de palavra amiga, veículo de mensagem amiga, e assim tornar a vida das pessoas que rodeiam você melhor, seja online ou hoje com maiores possibilidades de contato pessoal, mais próximo, também presencialmente. É claro que é um novo normal, é claro que uma nova ordem mundial se instala, mas nesse contexto, com certeza, a comunicação ela se torna ainda mais imprescindível. Portanto, invista na sua comunicação para se relacionar melhor e para viver melhor. Período é de carnaval, mesmo sem carnaval. E obviamente que tem que ter, né? Alguma coisa. E essa é alguma coisa de bom. Nós vamos ouvir o que a Juliana tem para dizer na reportagem que ela fez sobre o assunto. Vamos lá. Faltando poucos dias para o carnaval, a ocupação hoteleira em Maceió está entre 70% e 75%. O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Ricardo Santa Rita, considera o número positivo, diante do cenário de pandemia e cancelamento do feriado em outros estados. Nosso grande entrave é que o principal polo emissor, ou seja, quem nos dá turista, é o centro-sul do país, e lá não será feriado. Então, esse visitante, ele cancelou sua viagem porque lá ele irá trabalhar, não vai ter feriado nesse local. Mas estamos investindo no turismo regional. Já que não vai ter carnaval no Rio, em Salvador, a gente está fortalecendo a cidade de Maceió como destino de descanso. E a gente tem uma perspectiva positiva de receber o turista, de acolher esse visitante com todos os protocolos necessários para a gente ofertar a essa pessoa o lazer, o espaço ao ar livre, no sol, no mar de Maceió, que só a nossa orla urbana tem. Para evitar aglomerações, a Liga Carnavalesca de Maceió cancelou todos os eventos e desfiles das prévias e do carnaval. A própria Liga Carnavalesca ela deixou de dar andamento, vamos dizer assim, na sua programação, que já começaria lá atrás, no primeiro domingo de janeiro, com o Carnaval de Edésio Lopes. E a partir daí, a partir de então, todos os finais de semana, nós teríamos um evento de carnaval aqui em Maceió. Sejam os bailes fechados, tradicionais, que a gente faz, sejam os eventos abertos na orla, que a gente faz também há quase 40 anos aqui na orla no circuito Pajuçara Ponta Verde. Então, na verdade, o momento não é para carnaval, né? O momento é de preservar vidas, né? De cuidar da saúde. Há algumas semanas, a Prefeitura de Maceió anunciou que os festejos carnavalescos, como o tradicional desfile do Pinto da Madrugada, serão realizados em setembro deste ano. Mas o presidente da Liga, Dinho Lopes, acredita que a data ainda é precipitada. A Liga Carnavalesca não foi convocada, não foi chamada, não foi nada. Tomamos conhecimento, todos nós, através da imprensa, como todo mundo. Nós da Liga, nós consideramos isso uma decisão precipitada. Porque se você acompanhar o ritmo da imunização que está sendo feita aqui em Maceió, aqui em Alagoas, nós estamos com um pouco mais de 1%. Então a gente não consegue visualizar que daqui a mais uns 8 meses, né, 9 meses, sei lá, nós tenhamos um número um percentual de imunizados suficiente para liberar uma multidão para a rua. O secretário municipal Ricardo Santa Rita garante que a data é apenas uma previsão, até para que o setor de entretenimento tenha um calendário.
mas afirma que diversos critérios serão analisados antes de colocar de fato os blocos na rua. Na verdade, a gente não quis usar o verbo cancelar para evitar que houvesse o cancelamento também de turistas que quisessem visitar Maceió. A gente só está reagendando para mostrar que Maceió continua com a orla, todos os seus devidos protocolos, aberta para a sociedade, para a população e para o visitante, bares, restaurantes e equipamentos de lazer para o turismo. A perspectiva de levarmos para o segundo semestre é dando a data do 7 de setembro, que é uma terça-feira, como assim é o carnaval, para criar nesse feriadão blocos, prévias carnavalescas. E a gente até pensou o seguinte: se durante o carnaval o Maceió não consegue competir com o Rio de Janeiro, Recife e Salvador, num feriado deslocado a gente poderia trazer mais gente para visitar Maceió. Mas, obviamente, somente ocorrerá esse novo carnaval reagendado no segundo semestre se as autoridades sanitárias nos permitirem. Para quem pretende frequentar as praias, bares e restaurantes nos dias de carnaval, a Prefeitura promete manter a rigidez nos protocolos sanitários e a fiscalização dessas medidas. A SMTT não irá fechar vias, exceto, por exemplo, as ruas de lazer que ficarão, no caso, à disposição da sociedade no domingo. E a gente vai discutir em conjunto, Prefeitura junto à Polícia do Estado, para poder intensificar esses canais de diálogo com a sociedade, para que haja, lógico, a fiscalização do próprio cidadão quanto a isso. O Sebrae está cada vez crescendo cada vez mais do que vocês possam imaginar, junto aos microempreendedores, às empresas médias, às empresas grandes, todas usufruindo dos ensinamentos do Sebrae. O Sebrae está realmente cada vez melhor, que coisa boa. Como também está cada vez melhor a nossa Bodega do Sertão. Esse final de semana eu fui lá, que coisa gostosa que tá a bodega, como tá boa de se comer, de se degustar, de se beber alguma coisa, de se usufruir daquele ambiente de sertão, tão gostoso. Bodega do Sertão. Vamos lá, gente, aos nossos comerciais. Voltamos já. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E, ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente, todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. 42, hein? 42 semanas no ar, direto de casa, fora todo o resto, né? Porque no ar mesmo, o bate-papo está há 28 anos, gente, 28 anos, não é brincadeira não, ininterruptos, hein? Ininterruptos, nem a pandemia parou a gente, graças a Deus. Mas por falar em carnaval, já que nós estamos nele, hoje é sábado de carnaval, talvez a gente até repita esse programa no próximo sábado, não sei. Mas você sabe que ele está sendo feito agora. Sábado de carnaval. Eu queria dizer a vocês o seguinte, não há carnaval. Ninguém está fazendo carnaval. Todos os governos, todos os municípios e estados suspenderam o carnaval. Mas a maioria não suspendeu os pontos facultativos. Aí diz assim, poxa, não tem carnaval, então vamos trabalhar. Realmente, mas tem um detalhe. O turismo.
Muita gente, mas muita gente mesmo, comprou passagens, reservou hotéis, não pode se ressarcir. É um negócio sério essa questão do fluxo de turistas. Por quê? Porque sempre achou que o carnaval existiria. Então, quando os governos tomam a decisão de manterem os pontos facultativos, eu acho que eles estão absolutamente corretos. Cada um que faça o que puder. Que viaje, que ande, que não ande, que fique em casa, que descanse. Tudo bem. Que trabalhe até. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas que foi correto? Foi. Foi mesmo. Bom, tem uma pessoa que vai conversar com vocês agora sobre comunicação não violenta. Ela deu uma entrevista a Daniele Santoro. E a Daniele me mandou essa entrevista, feita lá na TV Cidadã, e que volta e meia a gente está colocando matérias boas da TV Cidadã aqui no nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Então, ouçam e vejam Carolina Nolan falando sobre comunicação não violenta. Vamos lá. Carol, explica pra gente o que é a comunicação não violenta. Tá. Então, Dani, eu gosto de dizer que tem duas maneiras de explicar. Uma simples e fácil de entender, mas que é um pouco equivocada do que a comunicação não violenta realmente é. E uma outra que é um pouco maior, mas que está mais próximo do que é a CNV. Qual que é a simples? É você dizer que a comunicação não violenta é uma ferramenta para te ajudar a resolver conflitos e se relacionar melhor. Então é muito simples de entender, porque todo mundo fala assim, bom, eu tenho relacionamento, eu tenho conflito, tem uma ferramenta que vai me ajudar com isso. Claro. Mas por que ela é equivocada? Porque quando se trata de relacionamento humano, ninguém quer que você aplique técnica para cima dele. Ninguém quer que você use uma ferramenta. Todos nós somos sedentos por verdade, por autenticidade. E a comunicação não violenta, ela realmente não pode ser vista como uma ferramenta. Ela é muito mais uma abordagem para humanizar as relações. Então, essa maneira de explicar ela é mais próxima do que a CNV é. Só que é um pouco difícil de entender, porque ninguém quer uma abordagem para humanizar relações, né? Todo mundo quer resolver o conflito. Então, assim, eu gosto de explicar que sim, você vai aprender a resolver o seu conflito, mas não vai ser através de um método mágico, vai ser através de uma revisão total da maneira como você se comunica. É a gente sair do jogo de certo e errado, culpado e inocente e rever a nossa linguagem para a gente começar a falar a partir das necessidades humanas. E que técnicas os pais podem, de comunicação violenta, os pais podem se utilizar para educar os seus filhos desde sempre? Porque isso é uma construção, né, Carol? A gente acaba se aculturando dela. Então é muito importante que a educação parta desse princípio. E até as escolas mesmo deveriam adotar essas técnicas para já ensinar. Poxa, você ouviu o seu amiguinho? Você entendeu o que ele quer? Você não acha que isso deveria fazer parte da grade escolar, da grade curricular, da educação das crianças? Tem até agora a Base Curricular Nacional, ela está aprovado, né, que deve ser ensinado habilidades socioemocionais nas escolas. E isso é um grande avanço, acho que a gente tem que celebrar. Agora também a gente tem que pensar que é muito difícil que esse tipo de comportamento ele seja como uma obrigação. Não. Todo ser humano ama colaborar, desde que ele não seja obrigado a. Então, o maior desafio, além de ensinar uma técnica de como escutar o amiguinho e tal, é como criar ambientes onde a colaboração possa florescer. E aí as escolas têm um desafio que ele é muito anterior, que é o quanto os nossos professores brasileiros são escutados e valorizados. Porque são eles que vão dar o exemplo da empatia na sala de aula. Claro. E, em geral, a gente consegue dar algo que a gente tem também, que a gente recebe, né? Então, o quanto que a gente está sendo empático com os professores para, né, como sociedade. Sim. Eu acho, pessoalmente, assim, que devia ser uma das profissões mais valorizadas do Brasil. Assim, e está longe de ser, né? As condições que os professores têm que trabalhar, tá?
Mas mesmo assim já tem muitos professores, mesmo em condições muito difíceis, que conseguem, que têm essa disposição em criar esses ambientes de colaboração, né, e de escuta entre as crianças. E eu acho que uma coisa fundamental, assim, que muitos pais às vezes têm receio de fazer, é entender a diferença de se fazer um pedido ou uma exigência. Porque todo pai tem a missão de educar a criança, de sinalizar caminhos que vão ser seguros, né, que vão ter um potencial para a criança, enfim, ser o melhor que ela pode ser. Todo pai quer isso para o filho. Sim. Só que às vezes os pais eles caem no lugar de querer controlar tudo, em vez de ter uma relação de abertura e de confiança com a pessoa. Essa é uma pergunta que todos os pais deveriam fazer. Por quais motivos eu gostaria que os meus filhos fizessem o que eu estou pedindo para eles? Porque quando você está no jogo do controle, os filhos vão fazer as coisas que você pede para eles porque eles têm medo de você. Porque vão se sentir culpados se eles não fizerem. Porque eles vão se sentir envergonhados. E isso não são as melhores intenções para essas ações. O melhor é o filho querer fazer algo porque ele entendeu a importância de colaborar. O sentido naquilo, né? Exato. E para isso tem que abrir muito diálogo. Então você falou, qual é a dica que eu dou para os pais? Em primeiro lugar, perceber, para você é uma questão assim fundamental, meu filho tem que obedecer e pronto, porque eu sou o pai, eu sou a mãe, tem que respeitar. Se esse for um valor para você, dificilmente você vai conseguir ter uma conexão verdadeira com o teu filho. A gente tem presenciado no BBB que a maioria das pessoas se comunica, a forma como a maioria das pessoas se comunica interfere no relacionamento deles com os outros. A gente está discutindo que essa é uma realidade do mundo real também. Você acredita que isso ainda vai se perpetuar por muito tempo ou não? Então, se vai se perpetuar essa dificuldade de relacionamento? Olha, eu acho que o conflito ele faz parte da vida. Eu acho que o que eu tenho esperança de que mude é que um dia a gente possa valorizar, dar valor para o conflito que ele merece. Então o conflito ele sempre está ali para revelar que tem algo importante para ambos os lados. A nossa dificuldade é quando diante de um conflito não existe essa escuta, porque daí o conflito ele só vai sendo escalado. Agora, eu percebo que tem cada vez mais o interesse genuíno das pessoas em aprender essas ditas tecnologias de convivência, né? Então, que é a comunicação não violenta, círculos restaurativos, a justiça restaurativa no Brasil, ela está crescendo cada dia mais. Então, eu acho que existe o interesse das pessoas em aprimorar a maneira como elas se comunicam. Não é de um dia para o outro. Eu costumo dizer que todo mundo que trabalha com isso são pessoas que, como diz aquele provérbio, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Então é algo que a gente está deixando aí e que vai reverberar, mas você percebe que a cada geração existe essa problematização, né, do politicamente correto, e que tem muita gente que se cansa com isso, mas isso é um sinal de que mesmo a trancos e barrancos o mundo está avançando. Né? Tem um meme correndo aí na internet mostrando lá edições iniciais do Big Brother, como é que era o Big Brother raiz. Aí tinha lá o cara falando um monte de palavrão, chupa aqui, não sei o quê. E normal, ninguém problematizava isso. E hoje a discussão tá ali, ó, a gente tá na internet. Mas por que também, Dani? Porque antigamente a gente assistia a TV e pronto, a gente engolia o que estava ali. Hoje não é mais assim. Hoje a TV e a internet elas estão andando juntas e as pessoas têm a opinião. Hoje todo mundo quer dar opinião sobre o que está acontecendo. É difícil organizar essa bagunça, é difícil. Mas a gente precisa passar por esse momento de caos para a gente conseguir abrir espaço para essas conversas. Né? E eu acho que, falando do BBB em si, né,
É um programa todo feito para a gente continuar nessa lógica da competição. Tudo, desde a decoração da casa até as provas e testes que eles passam, é tudo para gerar o conflito. Isso. Eu entendo que está aí o gancho do entretenimento e eu entendo que também as pessoas não são más por gostarem de ver isso, porque tem muita gente que não assiste o programa, que julga quem assiste porque é fútil, porque, né? Eu acho que tá ali um programa que as pessoas falam assim, cara, ela tá numa dificuldade, uma tensão psicológica, como é que ela vai sair dessa tensão? Que história ela vai criar a partir desse conflito? Todos nós temos interesse em saber o que as pessoas vão fazer a partir de uma dificuldade, então não necessariamente a pessoa é ruim por ela querer assistir aquilo. Mas o que eu acho é que a nossa empatia é um programa que joga com a nossa empatia, né? A gente está nessa era do cancelamento. E eu acho isso um pouco perigoso, um pouco grave até, porque não dá para cancelar uma pessoa. Né? A gente tem a ilusão de que dá para tirar as pessoas das nossas vidas. E não dá. Não tem assim, como. Não tem, do ponto de vista do planeta Terra, não tem um fora. Muito bem, e obviamente que a gente escreveu, não leu, programa não deu, programa deu, a gente coloca algum tipo de informação do Sebrae através dos seus analistas, dos seus diretores, de tudo. E hoje está aqui conosco para conversar a Débora Lima, que é uma simpatia, uma analista do Sebrae, que já esteve conosco outras vezes também e vai conversar mais uma vez. Atenção, microempresários, empresários de modo geral. Olha aí as novidades. Vamos lá. Débora. Olá, Geraldo. Oi, todo mundo que está assistindo o programa Bate-Papo. Eu sou Débora Lima, sou analista de projetos no Sebrae e atuo com a economia criativa. E aí vou falar um pouquinho para vocês de como é que foi a jornada desse setor em 2020 e quais são as perspectivas para 2021. Para quem ainda não conhece o que é economia criativa, são aquelas atividades que têm como principal insumo a criatividade. Ou seja, elas não dependem necessariamente de uma matéria-prima física para acontecer. Elas dependem muito mais da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência e criatividade. E aí, como exemplo, a gente tem os setores culturais, que estão bastante abrangidos dentro da economia criativa, como o artesanato, o audiovisual, as artes cênicas, a música, o teatro, dança, circo. Temos também alguns setores mais técnicos, como, por exemplo, tecnologia da informação, o desenvolvimento de jogos eletrônicos, o design, a arquitetura. Então, são setores que estão em diversas áreas e que têm como principal característica esse uso da inteligência humana para transformar produtos e serviços e atender necessidades específicas das pessoas. E aí, em 2020, a gente teve, como todos os setores, diversos impactos negativos na produção criativa, como, por exemplo, a impossibilidade de realizar eventos, né? Então, boa parte dos empreendedores criativos que tinham essa necessidade de gerar algum tipo de aglomeração para oferecer seus produtos e serviços foram massivamente prejudicados. Então, houve diversas iniciativas que acabaram necessitando dessa adaptação desses empreendedores para novos formatos, né? O alcance através de mídias digitais, da própria internet, acabou levando esses empresários a criar alguns tipos de inovação. Então, a gente se deparou com diversas coisas que a gente jamais pensou que ia acontecer, né? Um show ao vivo de um grupo que a gente gosta assistindo em casa, diretamente do celular ou do computador, espetáculos artísticos, enfim. Foi um período de adaptação bastante necessário para esses setores da economia criativa. Em um estudo que a gente realizou sobre esses impactos da Covid-19 sobre os setores criativos, se destacou como esses empresários ainda não estavam preparados, como a maioria dos setores não estava, para um processo de transformação digital. Então, tiveram realmente que reinventar suas atividades, ganhar novos públicos, novos mercados. E, como todo processo de transição, não é nada fácil, né? Depende muito da estrutura que você tem, de políticas públicas que favoreçam isso. E aí, falando de políticas públicas, para o setor cultural, houve a Lei Aldir Blanc, ano passado,
que trouxe um amparo financeiro para esses setores da cultura, através de editais, de auxílios emergenciais, e que ajudaram bastante esses empreendedores a dar uma respirada em relação a esse ano que foi tão difícil para a realização das suas atividades. Então, esse ano 2021 já vem acontecendo as atividades decorrentes desse edital e que tem a perspectiva de gerar esses novos produtos, de trazer a cultura não só para o ambiente social, mas também para o ambiente educacional, como diversas iniciativas que foram aprovadas aqui em Alagoas. E para 2021, a gente tem uma perspectiva de atuação mais nesse eixo da inovação. A gente, enquanto uma instituição que fomenta o empreendedorismo, que fomenta a geração de negócios, a gente vê a grande necessidade que as empresas têm de se adaptar a esses novos modelos, a esses momentos não tão favoráveis e que exige esse grau, esse olhar de ver, de oferecer coisas diferenciadas. Então, dos setores que a gente está atendendo, né, diversos, como artes visuais, por exemplo, a música, teatro, existem algumas ações direcionadas também para outros setores específicos, como o artesanato, o setor de games e o audiovisual. Então, são atividades que a gente vai fazer durante esse ano com a perspectiva de geração de negócios e de abertura de mercado. Então, é mais ou menos nessa linha o que a gente vem planejando para 2021 e esperamos realmente que toda essa situação acabe gerando novos formatos, né, que traga um resultado positivo para as empresas da economia criativa aqui de Alagoas. Então, mais uma vez, queria agradecer o espaço e deixo à disposição todos os canais de atendimento do Sebrae, tanto nas redes sociais quanto também no nosso portal. Um abraço e até a próxima. Valeu, Débora. Muito obrigado, hein? Eu não vou nem fazer o comercial do Sebrae agora, né? Eu não vou nem fazer o merchan do Sebrae. O comercial vem, mas o merchan eu não vou nem fazer porque a Débora já deu uma bela dica hoje para vocês, não foi? Eu acho que sim. Então vamos dizer a vocês o seguinte. Aproveita também esses feriados de carnaval e bota a degustação em dia. Vai lá para a Bodega do Sertão. Rapaz, tem 70 pratos quentes, fora o resto. Fora o resto, não é brincadeira. E que você pode escolher à vontade, encher o seu prato à vontade, porque você vai lá no grande fogão. E no grande fogão, você parece aquele negócio daquelas festas indígenas, né? O grande fogão, bom demais. Vai lá, é a Bodega do Sertão, gente. Voltamos já. Eles estão no campo, na sua rua, por todos os bairros da cidade, inclusive na internet. E, ao mesmo tempo, sempre ao seu lado. Alguns não puderam parar. Outros continuam lutando bravamente. Todos aprendendo a se reinventar. Eles são os pequenos negócios, gigantes na força e na coragem, que não desistem e nem se entregam, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque por trás de um pequeno negócio, há muito mais do que produtos e serviços. Há famílias, há sonhos, há um povo guerreiro. Compre do pequeno negócio e ajude a nossa gente a seguir em frente. Sebrae Alagoas, a força do empreendedor brasileiro.
Rapaz, esse cara tá abusando. Ele tá abusando. Ele fica lá em Brasília fazendo esses negócios aí de carro, de automóvel, de jipe, de jipeiro, não sei o quê, garagem do Coiote, ele que é o Celcinho, Celso Coiote, ó, Celso Coiote, o Celcinho Ribas Júnior, né? Meu amigo, meu filhote, é gente boa demais da conta. Eu gosto muito do trabalho que ele faz e, sobretudo, os meus telespectadores estão gostando e apreciando muito os programas que ele faz e coloca no YouTube. Aí eu coloco aqui também, Garagem do Coiote com vocês. Vamos lá, Celso? Olá, meus amigos. Novamente aqui na Garagem do Coiote. Hoje, para falar de uma coisa muito importante para o seu off-road, são as proteções. Talvez seja a primeira coisa que devam comprar assim que começam a fazer off-road com seus veículos, com suas viaturas. Por quê? Porque, principalmente nas viaturas mais originais, você tem um arrasto maior do fundo do carro na trilha, você raspa mais, e as proteções que muitas vezes vêm originais nesse carro, e normalmente só vem o chamado peito de aço, que é aquela proteção de cárter, elas são muito finas e não são apropriadas para o off-road. Em muitos casos, já aconteceu comigo, a primeira coisa que faz numa trilha é voar um pedaço dessa proteção ou ela ficar pelo meio do caminho. Então, é importante você ter uma proteção adequada, porque assim você não danifica o seu veículo. Hoje você tem proteções basicamente de cárter, de câmbio e caixa de tração e do tanque do veículo. Tá? Muitos deles você coloca todas essas proteções, em alguns você só vai colocar uma ou outra. De qualquer forma, é importante você conhecer o seu veículo e saber que tipo de proteção ele aceita. Um outro detalhe é que não é qualquer proteção que você coloca. Não é só cortar um pedaço de aço e colocar ali embaixo do carro que vai estar tudo resolvido. Existem aspectos importantes como a refrigeração do veículo, a segurança e outras coisas mais. Para falar sobre isso, eu fiz um bate-papo com um colega meu, o Elvio, da Rude Boy, que fabrica proteções para veículos off-road e tem algumas dicas interessantes, além do bom bate-papo que tivemos. Todos sempre de máscara, em final de contas, em época de pandemia, temos todos que nos prevenir. Bom, gente, nosso amigo Elvio, né, já de longa data, Rude Boy 4x4, que começou aí fazendo, né, acessório para 4x4. E como é que começou isso? De onde veio essa ideia de se dedicar a fazer acessório para 4x4? Proteção, para-choque, isso você faz tudo, né? Praticamente. Faço. Bom, Celso, a gente que é do Jeep desde os anos 90, né? A gente está agarrado nisso. Tem pouco tempo, né? Briga boa, né? E eu reparei que ao longo desses anos todos aí e tal, eu achava assim a linha de acessórios muito simples. Muito simples. E deu uma melhorada de um tempo para cá, até pela exigência do mercado. Mesmo. O pessoal começou a se preocupar um pouco mais com segurança também, né? Não é só uma chapa de aço embaixo do carro e só. Então, o pensamento, eu posso dizer assim que a Rude Boy, ela deu um up no que se fala em proteções. Por quê? Antes você viu uma proteção. O que é um peito de aço? Pode perguntar para qualquer pessoa. Peito de aço é uma chapa preta embaixo do carro. E eu nunca concordei com isso. Então eu consegui criar uma linha de proteções com design bonitas, um acabamento muito bacana, uns tipos de cores e tintas que eu uso eletrostática que são diferenciadas. Até o craquelado eu tenho usado em várias pinturas, em bagageiro, tem ficado assim fantástico. Eu vou mostrar, inclusive, alguns vídeos de algumas proteções que nós fizemos. Agrega. Eu fiz as proteções, as peças que eu faço, elas realmente agregam valor ao carro. Entendeu? Você não perde. Você vai trocar de carro, você pode pegar seu carro, colocar ele original e anunciar as peças à parte que você vai vender. Não fazer nenhuma adaptação maluca? Não, também não. Maluca, tem que ser. Outro detalhe também, a facilidade de instalação.
eu peguei algumas peças para substituir aqui, que foi um parto para poder tirar e tal. A gente disse muito, o jipeiro sempre foi aquele negócio meio professor Pardal, né? Sempre gostou de inventar as coisas e colocar isso. Aí a gente tá vendo que tá, assim, o pessoal tá tendo mais noção de que quanto mais você modifica, quanto mais você cria um negócio ali mais difícil, se quebrar mais difícil é de arrumar, inclusive se você tiver numa trilha, se você tiver. Então a ideia de você ter um conjunto que você encaixe sem fazer alteração no veículo é melhor ainda, né? Lógico. E outro detalhe também importante é que quando eu comecei a mexer com isso realmente a fundo, eu estudei alguns artigos gringos, vários artigos americanos e australianos, que as proteções elas têm que ter três funções. Ela tem que proteger o carro, proteger o condutor do carro e ser bonito. Tem que ter. Tem que ter o diferencial da beleza. Tem que chamar. Bom, ela tem que ter ventilação. Ela não pode fechar a caixa do motor totalmente, principalmente na frente. Não pode. Você precisa ter uma ventilação. Porque até por baixo do carro há um rebolo de troca de calor. Lembrando que os nossos carros são jipes. São veículos diferentes. Então, às vezes é um motor grande, bebe muito, esquenta muito, então precisa de uma ventilação. Troca de ar, e aí você tem. E geralmente está em baixa velocidade. Justamente. Se você não tiver dentro do carro correndo, você não está em asfalto a 100 por hora, 80, 100. Você está na trilha, então precisa de uma ventilação ali. Outra coisa, as proteções. Hoje não, há vários anos, a indústria automobilística ela faz com que a colisão jogue o motor para debaixo do motorista. Para preservar as pernas dele. E eu cheguei a ver proteções que simplesmente os parafusos eram de 1 polegada de grossura e que travavam todo o carro por baixo, na frente principalmente. E eu pensando, no caso de uma pancada, isso ia arrancar, isso ia sair. Para onde esse motor ia? Para onde esse motor ia, se ele está preso lá, ele vai empurrar para a perna do motorista. Então precisa decepar. Qual é a função de uma proteção? A função de uma proteção é desviar e proteger o carro de um obstáculo. Você tem que encostar numa pedra e arrastar ele para que ele deslize naquela pedra. Não é um Jeep Cross. Não é um Jeep Cross que você está em alta velocidade numa pista e sai batendo em tudo. Não. Você tem que desviar, escorregar numa rocha, num barranco, esse tipo de situação. E no caso de uma colisão, ele tem que decepar os parafusos. Para soltar o peito e o motor cumprir a função de segurança que é de deslizar para baixo do carro. Então, o que eu fiz? Eu unia esses detalhes e fiz uns kits de proteção que ficaram show de bola, cara. Eu já mandei até proteção rosa. Eu já mandei até proteção rosa, 2 kits já de proteção rosa. O pessoal gosta do pessoal que gosta e tal, tem o seu Jeep. Justamente. Inclusive falar com a esposa que o dela é vinho, né? O carro dela é vinho, que você bota a proteção, vai querer umas rosas pelo menos. Ou da mesma cor do carro. E outro detalhe, as outras peças, os bagageiros que a gente produz também, eles têm um acabamento muito bom, muito bacana, aquilo que eu falei das cores. E o uso dele, ele tem que aguentar. Não pode ser só enfeite, como tem marcas famosíssimas que de fora, que o bagageiro simplesmente é descartável e custa 2, 3 vezes mais do que os bagageiros nacionais. E não vale muito, entendeu? É isso, Rude Boy Brasília, à disposição dos amigos aí no Brasil. E com todas essas dicas, só posso agradecer a audiência de vocês, pedir que não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal, divulgar a nossa comunidade
e deixar os seus comentários para que possamos estar divulgando aí o mundo off-road a todos que têm interesse. Muito obrigado. Então, é isso, ô Celso. Outro detalhe. Vocês estão vendo lá no fundo, inclusive, ó, o bagageiro sendo instalado, lá num Jimny. A escadinha. Tá uma escadinha ali. O bagageiro já é da Road Boy também? Não, o bagageiro do concorrente. É isso, né? Mas aí a Road Boy faz a escadinha pro bagageiro do concorrente também, sem problema. Bom, Celso, então é isso, velho. Eu faço porque eu gosto. Isso aqui pra mim é um hobby. É um hobby. Você curte. Você, assim, o Elvio, eu já conheço o Elvio, já tem uns bons... como a gente é novo, uns bons 3 meses, para não dizer uns quase 30 anos, ele sempre gostou de criar coisas. Depois vou mostrar, vai ter vou filmar alguma coisa. Ele tem um trike aqui, um triciclo que ele está sempre mexendo, tem moto, carro antigo. Eu sempre mexeu com isso tudo, né? E ele sempre gostou de fazer e agora parece que achou um lugar, né, Elvio? Eu estou na minha casa, na minha garagem, aposentado. Fazendo o que gosta. Fazendo o que eu amo, que é ver esses jipes aqui dentro. Eu acho a coisa mais legal, Celso. É porque você sabe que o Jeep, o carro 4x4, ele é um filho do dono. Sim. Ele é um filho. E a coisa mais legal, a hora que eu instalo a peça, que ele vem buscar o carro, que ele vê a primeira vez, eu faço questão de ficar olhando o semblante. Você vê aquele sorriso de satisfação. Cara, aquilo pagou praticamente o serviço que foi feito. É muito gostoso, é muito. A satisfação dele. O Jeeper tem isso, né? É um filho. Porque você tem aquele carro, é o carro que você vai sair, que você vai confiar. É muito engraçado, né? O cara pode ter um Jeep de 10 mil reais, ele tem um Jeep de 200. O ciúme é o mesmo. Né, Celso? O ciúme é o mesmo. É o mesmo, não tem como. Muito bem, gente, volta e meia, e faz tempo que eu não faço, eu vou lá no fundo do baú pegar algum vídeo, algum bate-papo antigo e mostrar para vocês figuras que estão aí, que estão hoje com outra cara, que estão fazendo outras coisas ou não, e trago para vocês. Hoje eu fui buscar um sujeito que cresceu, mas como cresceu? Cresceu como compositor, cresceu na música, cresceu como diretor de programação, mas ele cresceu muito. Esse programa em que ele participou, se não me engano, deve ter aproximadamente uns 27 anos. Não, desculpe, aproximadamente uns 22 a 23 anos, mais ou menos. O nome dele é Júnior Almeida, quem não conhece? E quem não gosta do Júnior Almeida? Então, vamos ver o Júnior Almeida me dando uma entrevista lá no Hotel Jatiuca, quando praticamente começamos por aqui. Vamos lá? Alô, Júnior! Parabéns, Márcio Coelho, mais uma vez a você que esteve aqui hoje no nosso programa. Então vamos aliviar um pouquinho e vamos falar de música, né? Trazendo uma figura aqui fantástica, que é o Júnior Almeida. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Geraldo. Como vai você? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso. Na verdade, né, mais um programa, mais um espaço dedicado a esse tipo de atividade, aos empresários, né, aos políticos e aos músicos. E aos músicos, né, que sempre terão espaço aqui também. Para alimentar o espírito da... É verdade, a gente tem que prestigiar o artista da terra, né, Júnior? Sem dúvida. É isso aí. Mas eu soube que você está que nem marinheiro, lá em cima, na ponte, lá em cima do navio, assim, CD à vista, é verdade? CD à vista. À vista, né, embora... de vez em quando algumas tempestades. Não, mas isso é natural. Calmaria. Lógico, tem que enfrentar a tempestade. Sem dúvida. Bem, o que está acontecendo é o seguinte: acabamos de gravar, né? Terminamos a fase de gravação e no momento estamos trabalhando para conseguir a parte de prensagem, né, do disco. Eu espero que logo depois do carnaval a gente consiga colocar na praça. A propósito disso, as autoridades voltadas para a cultura no estado de Alagoas, elas vêm prestigiando o artista local? Existe algum projeto, alguma coisa que incentive a gravação de CDs, que incentive o artista local? Olha, é uma coisa meio complexa, tá? Eu acho o seguinte: nunca estivemos com tão boas pessoas assim colocadas, né, nesses quadros, e também o problema, eu acho que é anterior a isso, é o tipo de estrutura e o tipo de
de pensamento que se tem a respeito de como desenvolver arte e cultura no lugar. Tá? Então eu acho que a gente vem de um estágio onde as coisas não funcionavam direito, né? Onde as coisas eram muito atrapalhadas. E depois, eu acho que de um tempo para cá, onde começamos a ter esse ar de cidadão, né? Começamos a tomar pé. Gostei do ar de cidadão. Começamos a querer modificar as coisas, né? Então eu acho que a partir daí começou a se pensar também nisso, de que a cidade ela não sobrevive sem arte e sem cultura. Quer dizer, isso faz parte de cada um, né? Então eu acho que começou a se pensar em trabalhar melhor os projetos artísticos, começou a se pensar em ver os espaços e tal. Eu acho que falta a máquina, a estrutura burocrática, né? Acompanhar... Desburocratizar. Exatamente. Eu também acho, estou com acompanhar você. a ideia daqueles que pensam. É verdade. Projetos e ideias boas, temos de monte, artistas bons, sem dúvida Mas nenhuma. eu acho que Maceió vai ter um grande estímulo com essa revitalização, esse projeto Jaraguá, a revitalização de Jaraguá, que ali vai ser um centro cultural, queira ou não queira. Sem não é dúvida. verdade? E eu tenho a impressão que esse será um grande estímulo para que os artistas também sejam estimulados a irem para frente. Eu acho que vai. A coisa chega lá. Maceió, por si só, já é um estímulo absurdo para qualquer artista, né? A gente vive num lugar bonito como esse, eu acho que não tem artista no mundo que não se sinta logo, né? inspirado. Acho que falta o outro lado, o lado técnico, o lado, né, mais pé no chão. E acredito que as pessoas, a tendência é a gente chegar, vai chegar lá. Né, algum dia. Agora, você sabe o que é que o pessoal que assistia esse meu programa quando ele era em João Pessoa, em Natal, 6 anos de carreira, e que eu levava um músico, que o músico falava muito, eu falava demais, sabe o que eles diziam do outro lado? Cala a boca e canta, pelo amor de Deus. Vamos mostrar a primeira? Sem dúvida. Eu vou tocar uma composição minha, é sobre teu nome. É um... O meu? Não. É o nome de quem? Teu nome. Meu irmão Júnior Almeida, do Bate-Papo com Geraldo Câmara, gente. Com um prazer enorme para nós. Quando você chegar, escreva sobre espelho o nome desse lugar. Pode um país inteiro sinta um pouco de frio, pois como amor o nosso sonho é pleno. Nunca pôs duvidar do corte da flor, ter um tempo pra cantar. Pode até ser a dor, o toque da luz sobre o mar, um leve manto sobre o peito, a lua clara. Sobre teu nome escrevi uma canção, coisas que os sonhos traduzem. Na tua voz a solidão não fica bem. Quem dera a luz cubra teu rosto inteiro, meu bem, meu bem, meu bem. Muito bem, vamos pôr essa conta. Bom, gente, essa semana eu lembrei que a questão da vacinação, que é de uma importância fundamental, e sobretudo os idosos que estão sendo vacinados, nós, os idosos, precisamos dessa vacina o mais rápido possível, sem dúvida alguma. Mas na estratégia de vacinação, se usou uma coisa que eu acho que não foi muito certa, que é, por exemplo, vamos vacinar agora os acima de 85 anos, que foi o começo. Os acima de 85. Pô, os acima de 85. Nós estamos no mês de fevereiro, nós já temos pela frente um bocado de gente de 84 que ainda não fez 85, mas vai fazer esse ano. Depois vem os de 83 anos e 84. A minha sugestão é os nascidos em 1938 e 1936, os nascidos em... Para que não hajam injustiças do tipo, eu vou ali me vacinar, porque a vacina está sendo dada ali para os de 85 anos, e faltam 3 dias para eu fazer 85, tenho 84, não posso. Não posso. Então vamos mudar o sistema, ok? Ok, deixamos esse recado para vocês todos, autoridades, que aliás
bateram palmas para a ideia, então vamos ver o que vai acontecer, não é? Muito obrigado por terem estado conosco até agora, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado, sobretudo, a Deus que está nos olhando e está dizendo todas as vezes que a gente diz: até o próximo sábado, se Deus quiser, Ele manda dizer que quer, o encontro fica marcado. Então, até lá, gente. Bom carnaval ainda aqui em casa para vocês todos. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.